Recentemente viralizou esse vídeo aqui. Animados e felizes nos apartamentos de luz amarela, desanimados e parados nos apartamentos de luz branca. Isso é ciência. Será que é mesmo? Os comentários têm todo tipo de opinião. Vamos ver quais fazem sentido e quais não fazem tanto sentido assim. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou arquiteta, trabalho com cenografia e sou especializada em neuroarquitetura. Neuroarquitetura é justamente a ciência que estuda como a iluminação, como as cores, como os ambientes de uma forma geral influenciam no comportamento das pessoas. E você está no SAC, Serviço de Atendimento ao Comentarista de Facebook. Nesse caso aqui é Instagram, mas eu achei mais legal falar Facebook. Comentários que eu achei que ajudam bem a gente a começar a falar nesse tema. Edilane diz: antigamente, ao cair das noites, acendiam fogueiras, de maneira que protegesse de predadores, o fogo afastava bichos grandes, por isso remete a aconchego. A ciência explica melhor. Alexandre fala: a amarela é a luz de uma fogueira, que nos primórdios eram as únicas luzes disponíveis, oferecendo calor e luz ao ambiente. Acho que vem das nossas origens como espécie. E Netlin diz: segundo o vovô, o ser humano se sente melhor na luz amarela porque se lembra das origens nas cavernas. Eu não passei pelas cavernas, uso luz branca. Durmo cedo e reclamo do barulho dos vizinhos. Resumindo, sou uma velha rabugenta. Tá, você não viveu nas cavernas. O seu vô viveu? Por que ele vivia nas cavernas? Parece loucura, mas esses comentários fazem total sentido. Lembra quando a gente aprendeu na escola a evolução da espécie? A evolução da espécie não serve só para aquela girafa que tem o pescoço comprido porque ela conseguia comer as folhas das árvores mais altas. Não. Isso acontece com todos os seres vivos. E nós, seres humanos, pode parecer que não, mas também evoluímos durante muitos e muitos anos. O ser humano tem mais ou menos ali 200 mil anos. Então, são 200 mil anos de evolução. 200 mil anos fazendo com que a iluminação, a natureza, aspectos muito naturais realmente impactem no nosso cotidiano. A luz elétrica, ela foi criada há nem 150 anos. Então, imagina, a gente está falando sobre uma realidade que a gente vem construindo há 200 mil anos versus algo que foi inventado há 150 anos, não é dos 150 mil anos. E a gente não existe há 200 anos. Não, a gente está falando de uma evolução de 200 mil anos, comparando com a energia elétrica que tem 150 anos. Então, realmente, a gente não tem noção, a gente não está acostumado com a luz elétrica. A luz elétrica não faz parte da nossa evolução como espécie. Então, temos que sim considerar a luz que a gente viveu durante toda a nossa ancestralidade. O que era a luz natural? A luz natural era mais quente, ou seja, mais amarela, no início do dia e no final do dia, e mais branca, fria, no meio do dia. Então, a luz da manhã e a da noite, aquela luz mais amarelinha, é a luz que ainda está no momento que a gente está relaxando, ou que a gente está despertando, ou que a gente já está, né, começando a relaxar para depois vir o sono e dormir à noite. Já a luz branca é a luz de quando a gente vai para o tentativo mesmo, a gente vai trabalhar. Então, no caso, se a gente vai falar lá dos homens das cavernas, é quando eles iam às caças, né? Então, a luz branca é a luz ativa, é a luz que traz aí energia, ânimo, foco, concentração, é esse tipo de efeito que a luz branca traz para a gente. E sobre a fogueira, também é algo que faz muito sentido. O fogo é uma luz quente e ele ligado dentro das cavernas, protegendo as pessoas. Então, realmente é uma luz acolhedora. E aí vem aqui uma curiosidade. Você sabe de onde vem a palavra lareira? A lareira, que é de fogo, ela deu origem à palavra lar. Ou lar deu origem à palavra lareira. Mas sabe que agora eu fiquei na dúvida? Voltando aos comentários do vídeo, uma querida que disse: coincidência, meu marido é desanimado em ambas.
Sandra diz: sim, cores quentes como vermelho, laranja, amarelo são estimulantes. Cores frias ou neutras são relaxantes. E aí a gente vem esclarecer aqui uma confusãozinha que a Sandra fez. Existe a questão da iluminação e existe a questão das cores. Não é a mesma coisa, tá? Então não é porque a luz amarela tem a ver com a cor amarela. Não, não é isso. A questão da luz vem disso que a gente já conversou, do ciclo circadiano. Então, assim, o ciclo circadiano é o ciclo que organiza a nossa rotina. Desde a época dos nossos ancestrais, nosso organismo é guiado pela luz do sol. E nosso organismo entende que está amanhecendo de acordo com a luz do sol, que está no auge do nosso dia por conta da luz do sol, que está anoitecendo por conta da luz do sol. Isso é o ciclo circadiano que organiza a nossa rotina mesmo. Agora, quando a gente fala em cores, a gente entra numa outra realidade. A cor realmente impacta muito no nosso comportamento naquele ambiente. Então, realmente, as cores quentes são mais estimulantes, as cores frias realmente nos acalmam, mas não tem relação. Você pode ter um ambiente, por exemplo, com uma luz quente, que é a amarela, mas o ambiente ele tem o predomínio da cor azul, por exemplo. Né? Então, o azul vai fazer lá o efeito dele, que tem um outro vídeo aqui no canal, vou colocar o card aqui, muito bom, explicando sobre uma pinceladinha sobre cada cor, vale a pena ver, mas, enfim, a gente pode ter um ambiente que tem uma iluminação quente com cores frias, ou vice-versa, ou uma iluminação quente com cores quentes, iluminação fria com cores frias. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Continuando aqui nos comentários, Ana Lúcia diz: essa luz branca detona com a decoração, com a beleza da pele das pessoas, com qualquer ambiente. Ela é própria para hospitais e cozinha. Minha opinião, né? Aí Tânia responde: esqueceu açougue e sala de necrópsia. Aí Eucilene diz: eu amo a luz amarela, mas dependendo do ambiente, não fica muito claro. Como você usa? E aí a gente vem numa outra questão que é muito importante falar com a Eucilene. A luz amarela, ela não ilumina menos. O que determina a iluminação é a quantidade de lumens. Então, quando você vai lá, compra a sua lâmpada, você dá uma olhadinha ali na caixinha dela, vai estar escrito a quantidade de lumens que aquela lâmpada tem. Você também deve contratar um arquiteto que vai fazer o cálculo da quantidade de lumens ideal para o seu ambiente. Então, vai depender do uso do seu ambiente, vai depender do tamanho do seu ambiente, vai depender das cores que você usa no seu ambiente. Isso vai fazer efeito para que ele descubra qual a quantidade de lumens que a sua luminária deve trazer. Então, ele vai fazer o cálculo lá, vai precisar de X lumens, você vai ver que a sua lâmpada tem tanto, então eu vou precisar de tantas lâmpadas para esse ambiente. É isso. E também tem a questão do IRC, que é o índice de reprodução de cor. Então, às vezes, a gente compra até uma lâmpada que tem uma quantidade de lumens bacana. Eficiência energética tem a ver com lumens, tá? Uma lâmpada que é mais eficiente não necessariamente ilumina mais. Ela é mais eficiente porque ela tem mais lumens gastando menos energia. E aí, quando a gente vai para o IRC, é o índice de reprodução de cor, significa que quanto maior esse IRC, mais fiel você vai enxergar as cores no seu ambiente, vai enxergar as cores com mais fidelidade. Ele não vai mudar tanto a tonalidade dos seus objetos ali dentro daquele ambiente, naquela iluminação. Então, tudo isso deve ser considerado. E aí a lâmpada amarela acaba levando uma culpa que não é dela. E, continuando os comentários, Daniel responde a mesma pessoa falando assim: questão de gosto mesmo, eu não suporto, cansa demais minha visão. Daniel, já percebemos que não é uma questão de gosto, não é mesmo? Depende muito do uso que você vai fazer para aquele ambiente. Então, se é um ambiente para relaxar, que horas que lá na ancestralidade a gente tinha para relaxar? O amanhecer e o anoitecer? Agora, se é uma luz para você trabalhar, que horas
que é a hora que você tem que estar com o seu pico de atividade, energia lá no alto. No meio do dia, quando a luz está branca. E mais um tanto de comentário aqui. Detesto luz branca fria. É uma metáfora? Luz amarela é antiga e branca atual? Seria isso? Tem sentido. Eu amo luz amarela. Luz amarela me cansa e deixa meus dias lentos e sonolentos. A luz branca deixa minha casa linda, animada e me deixa muito bem. Odeio luz amarela. Ah, agora foram longe demais com essa treta de luz. Coloquei no meu apartamento luz neutra e pronto. Quem disse isso foi Clau. Então, de repente, né? A gente fica em cima do muro, não acerta, mas também não erra. A luz neutra, ela não é nem quente, nem fria. Viegas diz. Na verdade, a luz amarela induz sono, então nesse caso foi pura coincidência. Na verdade, o que induz sono é o escuro, porque a gente produz melatonina quando a gente está com ausência realmente de luz. Quando a gente está no escuro, a luz quente, ela relaxa, ela é a transição, mas quem induz de fato o sono é o escuro. Fernando diz: mera coincidência, amarela está mais na moda e tem efeito relaxante. Cara, muito legal que tá na moda, né? Na verdade, minha opinião é que tá na moda porque as pessoas estão começando a criar consciência sobre a importância da neuroarquitetura nas nossas vidas, principalmente assim, talvez nas residências ainda as pessoas estejam fazendo os ambientes muito sozinhas, muito ainda sem a ajuda de arquitetos, e ainda não tem esse conhecimento muito claro. Mas muito no marketing, o neurociência, né? Neurociência é muito usada, e na arquitetura isso vem sendo aplicado mais. Então, por que está na moda agora os móveis orgânicos? Por que o verde está em alta? Tudo isso tem a ver com a neuroarquitetura. E provavelmente isso que ele está vendo de moda da luz amarela também tem a ver, porque é uma luz que não é para ser usada sempre, lógico que tem alguns momentos que a luz branca é muito valiosa, mas em geral a luz amarela ela faz mais bem para a saúde do que a luz branca. Continuando a mensagem dele, o comentário dele, ele fala assim: se fosse assim, os moradores estariam deitados e relaxados, e não pulando e curtindo. Teoricamente, a luz branca deixa mais alerta e deveria causar mais ânimo. Faz sentido, mas também tem uma explicação sobre isso. Vou chegar lá, deixa eu só ver mais uns comentários aqui. Duda diz: na verdade, se a gente for falar pelo lado arquitetônico, deveria ser o contrário. A luz amarela é usada justamente para desacelerar e relaxar. Gente, não é o contrário, não. Quem diz isso? Moni. Gente, não é o contrário, não. Luz amarela remete conforto, usada para deixar ambientes mais calmos. As brancas já são alertas, tem de nada. E Paty diz: luz amarela dá sensação de ambiente acolhedor, diferente da luz branca. O comentário da Paty ajuda a gente a explicar esses 3 últimos comentários que eu li. O que acontece? A luz amarela, ela não é necessariamente relaxante ao ponto de você querer dormir, cair no sono, né? Não, ela é uma luz, como ela disse aqui, acolhedora. Então, ela desarma também as pessoas. Ela faz com que as pessoas se sintam mais à vontade, menos em estado de alerta e mais abertas, mais à vontade, mais relaxadas, mais dispostas a interagir com outras pessoas no ambiente, né? Então, não acho, sinceramente, que as pessoas que estavam lá curtindo o show, se elas estivessem numa lâmpada branca, por exemplo, elas estariam diferentes. Não é só a iluminação que faz efeito. Tem diversos fatores aí, tem o álcool que eles beberam, tem o quanto eles gostam da Lady Gaga, tem uma infinidade de coisas que influenciam até mais que a iluminação. Mas, por exemplo, se a gente está num ambiente que as pessoas elas não têm tanta intimidade, a luz amarela quebra um pouquinho o gelo. Se tem alguém ali que é um pouco mais tímido, na luz amarela talvez essa pessoa vai se soltar com mais facilidade. Então, os relacionamentos, a gente falando num olhar mais em zoom ali, nos detalhes, com certeza a iluminação amarela
ela faz algum efeito sim. E aí, tem uma pessoa que traz aqui uma reflexão ótima. A pessoa é quieta por causa da lâmpada ou compra a lâmpada branca porque é quieta? A luz é só um dos fatores que influenciam. E como na grande maioria das pessoas não tem nem essa dimensão de como que cada tipo de iluminação influencia no comportamento dela, é óbvio que ela vai comprar lá a luz que agrada mais ela naquele momento, ou que tá mais barata ali na loja, e aí depois ela vai acabar influenciando no dia a dia da casa dela, com certeza. Mícia diz: que interessante, lembrando que você pode e deve ter as 3 temperaturas de cor na sua casa, todas são úteis, fechando o nosso vídeo com chave de ouro. Sim, toda a temperatura de cor, tanto a lâmpada amarela quanto a lâmpada branca, quente, a fria, a neutra, todas têm sua função, ajudam de alguma forma na nossa casa, e é importante que a gente saiba qual usar em determinado momento, em determinada situação, com a determinada usabilidade que você tem daquele espaço. Então, assim, num resumo muito geral, para relaxar e para interação entre as pessoas, luz amarela. A luz branca é a luz para você trabalhar, para você ter foco, disciplina, para você ter mais produtividade. Agora, se você vai ficar trabalhando até mais tarde, não aconselho continuar com a luz branca à noite, por exemplo, se você está trabalhando na sua casa, fazendo home office. Durante o dia, beleza. À noite, segura a onda, coloca uma luz amarela, porque depois você não vai conseguir dormir. Então, a gente pode fazer um vídeo esmiuçando. Já tem 2 vídeos no canal falando um pouco sobre isso, dá pra gente falar mais. Procurem aí, vou colocar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas o legal é você entender bem qual que vai ser o uso de cada ambiente para que você escolha a temperatura da iluminação certa para cada ambiente. Tonho diz: luz amarela é só decoração, mas isso é conversa de gente grande. Eu conto ou vocês contam? Espero ter te ajudado. Curta, compartilha, comenta, manda para o seu amigo que acha que é uma questão de opinião, que acha que é uma questão de gosto e não de ciência. Um beijo, até a próxima, tchau.